paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Também cumprimento os irmãos e irmãs que nos assistem pelas redes sociais. Esses dias eu estava meditando essa palavra, que o Senhor colocou no meu coração. E é um texto que os irmãos já conhecem, mas Deus tem trazido algo novo para nossas vidas. E através desse texto, nós vamos tirar dele algumas coisas que o Senhor quer falar conosco. Eu quero que você abra nessa hora o livro de Lucas, capítulo 19. Amém? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu, recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmurava, dizendo que entrara para si hospede de um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse: Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tem defraudado alguém, restitui quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Pode sentar os irmãos. No primeiro versículo diz: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Uma coisa eu quero te falar: Jesus não estava passando naquele lugar à toa. Para Jesus não existe coincidência, existe propósito. Então Jesus sabia que naquele momento havia um homem que precisava de algo na vida. Porque no segundo versículo diz que havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e era rico. Era um homem que tinha trabalho, era um homem que tinha casa, era um homem que tinha uma boa família, mas algo faltava para aquele homem. Porque isso também um dia aconteceu na minha vida. Trabalho, casa, família. Mas faltava Jesus. No terceiro versículo fala: procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Esse homem tinha desejo de ver quem era Jesus. Por quê? Ele sabia que Jesus curava, libertava, e ele estava procurando ver quem era esse Jesus. Mas tinha duas coisas que impediam: a multidão e dele ser pequeno. Então, o que eu falo para você? O que está te pedindo chegar perto de Jesus nessa noite? Ele, naquele momento, no versículo 4, e correndo adiante, subiu numa figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. Ele achou um escape, ele achou um motivo para ver Jesus. Então, quero dizer para você, não é multidão, não é só altura que vai atrapalhar você chegar a Jesus. É você que tem que ter vontade de chegar até Jesus. Aquele homem tinha desejo de conhecer Jesus. Mas no versículo 5 diz: e quando Jesus chegou naquele lugar, olhando em cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Como é que o Espírito Santo trabalhava na vida de Jesus? Porque o Espírito Santo revelou quem era Zaqueu para ele. Porque Jesus era tanta gente ao meio dele, que ele encontrou aquele homem sozinho naquela árvore. Você pode estar no lugar mais escondido, mas Jesus está te vendo. Para Deus não tem lugar escondido, não tem nada oculto diante do Senhor. Por isso que eu falo que quando ele for julgar a humanidade que somos nós, nada estará oculto aos olhos dele. E por isso que eu falo para você: nada pode te impedir de chegar até Jesus. Nada pode te impedir do amor do Senhor. Somente o pecado pode te impedir de chegar até Jesus. O mundo pode te impedir,
mas nós temos que tirar isso da nossa frente. Tem momento que existe tempestade, tem momento que existe muro, mas isso não pode te atrapalhar de chegar até Deus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Zaqueu era uma pessoa que se fosse olhar e pedir cura, não. Ele precisava de libertação? Não. Ele precisava de salvação. Então o que nós estamos precisando? É de salvação. Porque cura, Ele vai curar, libertar, Ele liberta. Mas a salvação é um preço que nós temos que pagar todo dia. É nós compreender que para ser salvo, nós temos que estar no caminho do Senhor. Zaqueu estava numa árvore, mas Jesus, quando ele desce, Zaqueu desce depressa, porque o Senhor tinha pressa de fazer a obra dele. Ele não perdia tempo, nem hora, nem minuto, para pregar a palavra. E aquele homem desce depressa e recebe ele com alegria. E você tem recebido Jesus com alegria? Hein? Será que nós estamos alegres de falar de Jesus para alguém? Será que nós estamos felizes de Jesus estar no nosso lado? Ele recebeu com alegria. E apressando-se descer, recebeu com júbilo, e vendo tudo isso, murmurava, dizendo que entrava para ser ó de um homem pecador. No segundo versículo, havia um homem. A palavra não fala o problema daquele homem. A palavra não fala do pecado de Zaqueu. Mas existem pessoas que vão te acusar. Fala que você é pecador. Pessoas que não têm misericórdia. Pessoas que não têm Jesus. Pessoas que não têm amor. Esses são os acusadores. Porque Jesus foi ter com aquele homem na casa dele. Então eu quero falar para você, muitos vão te acusar, mas Jesus é seu advogado. Jesus está te defendendo de toda armadilha e de toda acusação do nosso inimigo. Então, que você compreenda que os acusadores existem no meio de nós. Às vezes você vai estar num alto escalão, mas a pessoa vai falar, esse não merecia. Mas quem é ele para falar isso de você? Mas Deus fala, você merece. Eu que te coloquei aí. É eu que te levantei na hora que você estava caído. E muitas vezes vai passar perto de você e não vai te acudir, mas Jesus vai te acudir. Olha como é que aquele homem precisava de Jesus. Como é que não é só para ele que Jesus veio, mas veio para a família toda naquela casa. Aleluia. E levantando-se, Zaqueu disse, Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tem defraudado de alguém, eu restituo quadruplicado. Esses textos que eu vejo aqui, o mais importante para ele era Jesus. Não era aquilo que ele tinha. Era um homem que estava desligado das coisas materiais naquele momento. Porque ele precisava, era a herança do céu, é o valor que o céu te dá. Não é aquilo que a terra te oferece. Por causa do cargo daquele homem, muito criticava ele. Por causa do trabalho dele, que era um homem que cobrava imposto, muito falava mal daquele homem. Mas aquele homem percebe, Senhor, para mim alcançar algo, eu dou a metade dos meus bens. O que nós estamos entregando para Jesus? O que nós estamos fazendo para Jesus, entregando nossa vida mesmo, totalmente a Jesus? Então a palavra está nos confrontando nessa noite. A palavra ela está sendo, às vezes até dura, mas a palavra tem que ser dura, para que nós compreendamos que não é só de bênçãos que nós vivemos, mas nós temos um Deus que disciplina nós todos os dias. É o Deus que te coloca no caminho certo. É um Deus que coloca você para andar junto com Ele. E Jesus veio para andar conosco. Ele morreu por nós naquela cruz. E Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Eu quero que você compreenda o que Jesus está falando. Este faz parte do meu povo, da minha igreja. É você olhar e falar, Senhor, eu faço parte do teu ministério, eu faço parte daquilo que o Senhor tem proposto. Às vezes, meu Pai, às vezes nós fazemos coisas que não agradam o Pai.
mas Ele está ali para te perdoar todo momento, quando você pede perdão. Quando você ora ao Senhor, o Senhor está ali para te ouvir. E no último versículo, porque o Filho do Homem veio buscar salvar o que havia se perdido. E esse último versículo tem uma coisa para falar. Eu era perdido como você era perdido. Nós também era como Zaqueu, perdido nesse mundo, sem direção, sem motivos para ficar alegre, porque esse mundo não te só dá alegria só por um tempo. Mas Jesus quer que você tenha uma alegria eternamente com Ele. É você estar com Ele todo o tempo, morando com Ele. Esse é o propósito de Deus na nossa vida, na vida do Senhor. E Jesus foi e morreu na cruz para nos salvar. Ele deu o corpo dele inteiro para nós. É isso que eu estou te falando essa noite. Será que nós estamos doando como Jesus nos doou? Ele deu o corpo dele, aos pés da cabeça, para morrer no meu lugar e no teu lugar. O que está faltando agora nesse texto? Para nós completar tudo. Buscar a igreja. É o que está faltando para nós na noite. É o que o Senhor venha para buscar a igreja. É o que o nosso coração tem que entender. É preparar para esse dia. E quando a gente fala de casa, na casa de Simão, para perdoar pecado, Jesus estava. Na casa de Zaqueu, para trazer salvação. Na casa de Pedro, para curar. Na casa de Jairo, para conceder vida. Em uma casa de Caná, para levar a alegria. Em casa de Betânia, para ser amigo. Na pousada de Emaús, para abrir os olhos. E quando ele encontra com os discípulos, para fortalecer a fé. Quando Jesus passa na casa, é para isso que acontece. Perdoar pecado, salvar, curar, conceder vida, alegria, ser amigo, abrir os nossos olhos e nos fortalecer na fé. Zaqueu, ele foi fortalecido naquele momento. Zaqueu não ficou olhando mais para trás o que ele era, mas ele olhou aquilo que Jesus proporcionou na vida dele. E sei que Jesus tem proporcionado para você nessa noite muita coisa. É só você crer que Ele pode todas as coisas. Zaqueu já não estava mais solitário, porque ele estava andando com Jesus. Ele estava feliz com Jesus. Então, o que eu coloco nessa noite para você, que nós devemos ser como Zaqueu, querer ver Jesus, conhecer Jesus. E como é que eu conheço Jesus? Através da palavra. Essa é a mensagem dessa noite para nossas vidas. Aleluia. Vamos colocar de pé?